Sabe aqueles momentos em que parece que tudo, absolutamente tudo, está conspirando contra a gente? E se essa não for a história completa? E se a realidade, na verdade, não estivesse acontecendo para nós, mas sim respondendo a partir de nós? Essa é a ideia central e bem radical que vamos desvendar hoje. A de que existe algo invisível organizando o mundo visível o tempo todo. Essa frase aqui, olha, ela muda completamente o jogo. Não se trata de pensamento positivo, não é isso. A ideia é que existe uma lei fundamental em ação, quase como a gravidade, sabe? A realidade não estaria ali negociando com os nossos desejos ou súplicas. Ela estaria simplesmente respondendo à nossa frequência, ao que a gente realmente é a cada momento. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Se a realidade é mesmo um espelho, qual é o mecanismo por trás disso? É exatamente isso que a gente vai começar a investigar agora, o motor invisível que organiza tudo que a gente vê. A primeira coisa aqui é esquecer a ideia de uma entidade que julga ou que escolhe. A proposta é pensar nisso mais como uma lei da física, como a gravidade mesmo. É um campo impessoal. Ele não negocia, ele não responde a preces, mas sem a frequência que emitimos. Ele não decide, ele só espelha, com uma precisão assim absoluta. Isso nos leva a um ciclo, um loop, que acaba definindo a nossa experiência diária. Tudo começa por dentro, com o nosso estado dominante. Essa vibração interna, então, molda como a gente vê o mundo e como a gente age. Nossas ações, claro, geram resultados concretos, as consequências. E aqui vem o ponto mais importante. Esses resultados reforçam o nosso estado original, fechando o ciclo. É um sistema que se auto-perpetua, sabe? E a chave está sempre no ponto de partida, o nosso interior. Ok, tudo isso soa muito poderoso. Mas, se é assim, por que a experiência da maioria das pessoas é de impotência? Por que a gente se sente, tantas vezes, como vítima das circunstâncias? Bom, a resposta pode estar no que a fonte chama de arquitetura do ruído. Aqui não se fala de uma conspiração, mas de uma coisa mais sutil, um sistema de controle. Pensa nisso como um conjunto de condicionamentos culturais e sociais que nos treina desde que a gente nasce para reagir. Somos ensinados a acreditar que a vida acontece para nós, o que nos torna um reflexo do mundo exterior, em vez de sermos a fonte dele. E como esse sistema mantém a gente no modo reativo? Através de um ruído interno constante. É só pensar no nosso dia a dia, o estresse constante, a dopamina barata que vem das redes sociais, o medo fabricado pela mídia, a culpa usada como uma ferramenta de controle e, claro, a distração infinita. Juntas, essas forças mantêm a nossa mente tão ocupada que a gente nunca consegue acessar aquele espaço de silêncio interior, onde o nosso verdadeiro poder realmente está. E o resultado final desse processo todo é uma troca bem perigosa. A nossa identidade real, a nossa essência, que é estável e vem de dentro, é substituída por uma persona construída. E essa persona é frágil, porque ela depende de validação externa, é quase como uma performance constante. A gente deixa de ser a fonte para se tornar apenas um reflexo. A fonte usa uma metáfora bem forte para descrever essa condição: gado metafísico. É a condição de quem terceiriza a própria soberania, sabe? Fica implorando por respostas e por validação do lado de fora, simplesmente por ter esquecido que a fonte de tudo já está do lado de dentro. A pergunta que fica, então, é inevitável. Diante desse ruído todo, como é que se escapa disso? Como é que se recupera a autoridade interna? A resposta, e isso é surpreendente, não é lutar contra o sistema externo. É ignorá-lo e se voltar para dentro. A solução não estaria na periferia, que é cheia de ruído, mas no centro silencioso do nosso próprio ser. E o objetivo aqui não é parar de pensar ou esvaziar a mente à força. É algo muito mais sutil. É reconhecer aquele espaço de consciência que já existe por trás dos pensamentos. Aquela presença silenciosa que está lá antes de qualquer narrativa, de qualquer identidade ou emoção. É nesse lugar que a verdadeira autoridade interna pode ser reencontrada. E quando se acessa esse estado de presença, as coisas começam a mudar. A reatividade aos estímulos externos, ela diminui drasticamente. A intuição fica mais clara e aquela sensação de que estamos separados do mundo começa a desaparecer. É aqui que a verdadeira autoridade interna nasce e os velhos dogmas, as crenças limitantes, elas simplesmente perdem a força.
E então, o que acontece quando a gente começa a viver a partir desse centro? A relação com a realidade muda por completo. A gente para de implorar e passa a emitir. Olha só, aqui a mudança de paradigma fica muito clara, né? O modo antigo é o da reação. O mundo externo dita o nosso estado interno. A pessoa se torna um reflexo do mundo. Já o modo novo é o da emissão. O estado interno é a causa, e a realidade externa se torna o reflexo. Nós nos tornamos a fonte. Isso quer dizer o seguinte: rituais, afirmações, preces só têm poder se e somente se eles realmente alterarem a frequência interna de alguém. O campo não responde ao que a gente diz que quer, mas ao que a gente genuinamente é no nosso estado vibracional. A coerência entre o que se sente e o que se emite é a única coisa que importa. É nesse ponto que nos tornamos o que a fonte chama de a variável ativa. Não se é mais uma peça reativa no tabuleiro, uma vítima das circunstâncias. A pessoa se torna uma presença consciente que ativamente molda e organiza a realidade, através da vibração que escolhe sustentar. E isso nos leva à conclusão, talvez, mais poderosa de todas. O sistema de controle, com todo aquele ruído, só pode existir na ausência da nossa presença. O medo, a manipulação, tudo isso perde a força no exato momento em que retornamos ao nosso centro. A soberania não é algo a ser conquistado, é algo a ser lembrado. No fim das contas, tudo se resume a esta pergunta: somos apenas um reflexo moldado pelo mundo lá fora? Ou somos a fonte e o mundo é o nosso reflexo? A resposta, segundo essa filosofia, não é uma crença para ser adotada, mas uma verdade para ser experimentada, diretamente.